Olá, estudantes, olá, professores e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide e Multiplica, o nosso componente, o População em Índice. Sejam todos muito bem-vindos. Aula produzida aí para a segunda série do ensino médio, do novo ensino médio. A gente espera que vocês aproveitem bastante a aula, né? Entendam esse conceito, entendam essas propostas que a gente traz aí para vocês, né, de melhorar cada dia mais essa percepção matemática, e no caso aqui especificamente esse estudo estatístico acerca de muitas coisas, muitas situações que acontecem no nosso cotidiano, na nossa rotina, tá bom? Então a gente espera que vocês aproveitem bastante a aula e depois divulguem, né? Depois repliquem essa aula. A aula foi legal, tá? Aprendemos um negócio bem bacana, né? E divulga aí, conversa com seus amigos, assiste a aula, tal, e replica, tá tudo bem? Lembrando sempre que essa aula está disponível aí no repositório para vocês acessarem e utilizarem o material da forma que acharem adequada, beleza? Vamos colocar o título e a estrutura da nossa aula hoje aí para vocês, amostra em populações pequenas ou médias, tudo bem? A aula foi produzida aí por mim e também pela professora Roberta. Estamos no aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide e Multiplica. Nossa unidade curricular número 1, que está acabando, né? Os números também importam. E no segundo semestre vamos voltar com o hashtag Quem Divide Multiplica, mas com outra proposta, tudo bem? Temos aí o nosso componente curricular, que é o População em Índices, e no nosso componente nós procuramos integrar aí as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Bom, pelo título da aula de hoje você já viu o que a gente vai estudar, né? Amostra em populações pequenas ou médias, né? Existe uma fórmula específica aí para o cálculo de população, o número da amostra em populações grandes ou desconhecidas, é um tipo de cálculo, tudo bem? E existe o cálculo, né, do tamanho da amostra em populações médias ou pequenas. São todas muito parecidas, as variáveis elas são as mesmas, mas a estrutura da fórmula, do algoritmo matemático que determina o tamanho dessa população, eles acabam sendo diferentes, tá? É bastante interessante, né? De novo a gente vai recair naquela questão das fórmulas, né? Que a gente mostrou isso ontem na última aula para vocês, tudo bem? Mas a ideia não é que você decore essas fórmulas, mesmo porque são gigantescas, então a ideia não é essa, a ideia é que você compreenda, entenda cada um dos conceitos e na hora de aplicar que o faça da melhor forma possível. Beleza? Então, temos aí sempre a capa do nosso material, tá ok? Indicando aí o nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide e Multiplica, sempre lembrando, né, que todas as aulas são produzidas tendo como referência aí o nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, material utilizado aí no nosso novo ensino médio. Beleza? Tá? Na sequência aí temos os nossos componentes curriculares, vocês já estão bem conhecidos aí, temos aí o trabalho, política e pensamento econômico a cargo do professor Guerreiro, a demografia e investigação das populações humanas, professor Russo, reflexões sobre o poder, contrato social, as redes, aí a cargo da professora Maria Fernanda Maffei, mudanças sociais, demografia e trabalho a cargo do professor Tiago, população em índices, trabalhado aqui por mim e pela nossa equipe de estúdio aí, que a gente sempre está aqui trabalhando com o pessoal, beleza? Quadro integrador, estamos na atividade integrada de número 2, tá errado, atividade integrada de número 4, tá ok? Então a gente vai ajustar isso aí para vocês. Estamos na atividade integrada de número 4, terminando por sinal, tá ok? Então essa é a ideia aí de mostrar para vocês. Posicionamento, né? Onde a gente está aí no quadro integrador. E aí aparece essa coisinha bonitinha aí para vocês, tá ok? Mas, repito, não se assustem, muito pelo contrário. Quando a gente vai estudar, quando sai desse modelo algébrico, né, modelo aritmético e entra no modelo algébrico, começam a aparecer, lá nos anos finais, né, a partir do 7º ano, começam a aparecer essas questões algébricas, aí, né, começam a aparecer as famosas fórmulas, né, então tudo está indo, tudo muito lindo, bonitinho, né, aquela coisa toda, trabalhando com os números, até que um belo dia o professor coloca letras no meio do caminho, né, então tudo aquilo, que legal, mas professor,
professor, estava tudo caminhando tão bem, por que colocou esse monte de letras aí no meio do caminho? É porque faz parte da matemática, né? A álgebra é um instrumento muito importante na matemática. Por quê? Porque ela acaba trazendo o conceito de generalização. É, professor, sim. Tá? Então, se você pega um modelo aritmético, vamos pegar uma coisa simples, 1 mais 1 igual a 2. Bom, é inquestionável, indiscutível. Se você pega esse outro modelo algébrico, né, e diz assim, ó, você tem A mais B, o que você fez? Você generaliza. Esse A ele vai poder ser atribuído qualquer valor numérico, esse B também qualquer valor numérico, entenderam? Então, a álgebra, ela revolucionou a história da matemática nesse sentido, de permitir, né, generalizações. Isso é só uma pequena pitadinha do que a álgebra é, de tão importante que ela é na matemática, entendeu? Mas a proposta é exatamente essa, né? Quando se criou esse modelo algébrico, foi para se criar essa percepção, né, de que tudo é possível, né, dentro das limitações matemáticas, é claro, e se criar essa possibilidade de generalizar, ou seja, criar outras possibilidades em cima daquelas que são pré-determinadas. Então, a álgebra é muito importante, né? A álgebra é só um dos elementos aí da matemática que caminha aí junto com a aritmética e com a geometria também, tá? Então, é questão de hábito, questão de trabalhando, de vendo, né, a beleza, né, dessas questões matemáticas aí que fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa rotina de vida sem muitos problemas, tá ok? E aí vem naquela questão, né? Quando se criam esses algoritmos, quando se criam esses mecanismos, né, essas estruturas algébricas aí, elas têm o objetivo de serem facilitadores e não dificultadores na vida de cada um de vocês que está aí assistindo essa aula ou que de repente vai para outro caminho aí em termos profissionais, mas a álgebra sempre vai estar presente aí no seu cotidiano, na sua rotina. Bom, então o que acontece aí? Quando nós calculamos aí o tamanho ideal para uma amostra, em uma pesquisa estatística, nós precisamos garantir que os dados coletados representem as características da população público-alvo dessa pesquisa, como a gente bem sabe. Bom, considerando populações pequenas ou médias, o tamanho ideal para uma amostra será calculado por meio da seguinte expressão algébrica. Olha, tá, né? Então você tem o N, vamos descrever aqui para vocês, né? O N, que é o tamanho aí da amostra. Aí você tem essas variáveis, né? A gente conversou um pouquinho sobre elas ontem. Não vou descrever ela para não ser repetitivo, mas a gente vai falar de cada uma delas na sequência aqui da aula. Então perceba aqui, ó, que você tem essa primeira estrutura aqui, ó, que já é uma divisão, já é uma razão matemática. Na prática, o que é isso aqui? Na prática, se você lembrar, né, é o cálculo que a gente utiliza para calcular lá o tamanho de uma população grande ou desconhecida. Ah, professor, é mesmo, né? E aí o que a gente vai fazer? Dividir por essa outra estrutura. Perceba que aqui só vai mudar esse N. Mas quem que é esse N? Deixa eu limpar isso aqui, tá? Muito congestionado. Quem que é esse N aqui, professor? Ah, esse N aqui é a população a ser calculada, porque aí no caso a gente já sabe o tamanho dela, tudo bem? No caso anterior aqui, se a gente for considerar só a parte superior aqui, a gente não sabia o tamanho dessa população. Aqui a gente sabe o tamanho dela, então tem essa questão toda. Mas perceba que as variáveis, elas são rigorosamente as mesmas, sem muitos problemas, tudo bem? E aí o que a gente vai descrever para vocês. Não é porque você tem uma população muito grande ou desconhecida que você vai pegar aleatoriamente qualquer tamanho de amostra. Não é assim que funciona, né? Nem deveria ser mesmo, né? Porque a matemática está aí para isso, né? Para impor condições, né? Para dizer assim, olha, você pode fazer esse cálculo, você pode pegar essa amostra, você pode fazer um estudo estatístico numa população, mas dentro do quê? Das regras que são impostas aí pelos modelos matemáticos. Então é muito importante, tá? Ah, professor, mas se eu tenho uma população pequena, a população já é pequena, eu realmente preciso fazer uma amostra? Bom, aí depende do que a gente está considerando como pequena.
Se você for considerar, por exemplo, 220 milhões, tá, vamos para um certo país, né? Brasil, vamos arredondar aí, 220 milhões de habitantes. Vou pegar o quê? Vou pegar uma população pequena, vou pegar 1 milhão, né, de habitantes, por exemplo. Bom, se a gente for considerar o todo 220 milhões, 1 milhão é pequeno, tá? Mas e aí, como é que você vai fazer? Ela é tão pequena assim em relação à amostra? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que coletar, né, pegar uma amostra significativa desses valores. Então, quando se fala em grandes, quando se fala em pequenos, recai muito nessa questão da interpretação, né? É a singularidade de quem avalia a questão. É grande, é pequeno, enfim. Tá? Mas existem esses mecanismos aí para serem feitos esses cálculos. Pesquisas são muito importantes. Em relação a projetos e políticas públicas para investimentos. Isso assim, é inquestionável, é indiscutível. E aí você vai partir do onde? Você vai partir do macro, né? Então vamos tomar aí como referência, né, o próprio país, o Brasil. Então a gente está falando do macro. Mas você vai encontrar populações aí, você vai encontrar municípios que têm populações assim muito pequenas. Populações de 2, próprio aqui no estado de São Paulo, nós temos municípios, né, que são muito pequenos. Eu gosto de falar sempre do menor município aqui do estado de São Paulo, que é Borá. Né? E assim, Borá tem uma população muito pequena, mas é porque Borá, né, a cidade de Borá, o município tem uma população muito pequena, que ela não merece investimento, que não merece estudo, muito pelo contrário. Há que se fazer estudos, e aí o que acontece? Mas se você pegar uma população, sei lá, pequena em relação aí ao município, mais importante ainda você trabalhar com a questão do censo. Dá para fazer uma pesquisa censitária, lógico, né, com todo cuidado, com todo critério, né? Então você pegar e conseguir ouvir, né, uma população inteira acerca, né, dos questionamentos, acerca dos problemas, acerca de possíveis soluções, de opiniões, poxa vida, é muito importante, né? Então, essa é a proposta. Estatística serve para isso. Então, quando a gente faz essa análise aí, ela é muito importante. Por quê? Porque você está relacionando esses valores, essas informações obtidas através de pesquisa estatística, para quê? Para benefício da própria população. Se eu fosse um gestor público, assim, teria isso em mente. Poxa vida, né? Como professor de matemática, foco, fazer pesquisa, entender o que está errado. Bom, eu entendi o que está errado, né? E aí a gente tem que ter toda uma percepção de simplesmente não entender os números na própria secura deles, né? Deu X, os valores. Beleza, tal. Não é assim, né? A gente brincava em sala de aula que os números, eles, abre aspas aí, eles falam. Então você tem que entender, você tem que compreender aqueles resultados numéricos para quê? Para fazer uma intervenção. Então é muito importante, seja ela em que nível for, tá ok? Então eu já deixo assim a provocação. Sempre que tiver que resolver um problema, assim, faça um estudo estatístico, né? Analise esses valores, analise os números, as informações que você colheu, né? E a partir daí você faz o quê? Né? Você tem um direcionamento acerca, né, daqueles valores obtidos, né, que transmitem, né, como a gente sabe, assim, buscando aí uma margem de erro pequena, né, uma confiabilidade muito grande, né? Você tem posições, você tem propósitos aí para interagir, né? Interferir de forma positiva, tudo bem? Então é essa a ideia. Vamos na sequência, então, aí a gente descreve para vocês a cada uma das variáveis, perceba que aparece aí, a gente descreve e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas aí, tá ok? Aqui a fórmula matemática é a mesma, né? O modelo algébrico para o cálculo tá aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, qual é o tamanho ideal para uma amostra? Esse famoso N aqui, ó. Tá vendo? Ele. Então, ele é o objeto desconhecido. Ele que vai determinar a igualdade. Então, todos esses valores serão substituídos e aí você tem condições de os ter, tá, ok? Se não for dado na situação problema, mas no caso aqui será dado, você tem como levantar essas informações porque elas são o quê? Essenciais para você calcular aí o tamanho da sua amostra. Tudo bem? Então, esse N pequenininho aí é o tamanho ideal para a amostra, tá ok? Ou seja, quantidade de
elementos dele, considerando aí uma população média ou pequena, reiterando aí esse conceito aí do que é grande e do que é pequeno também, tá ok? Olha lá, a letra N maiúscula, professor Osmar, o que acontece aí? N maiúscula é o tamanho da população, ou seja, a quantidade de elementos ou indivíduos da população, ou seja, a quantidade de pessoas público-alvo da pesquisa. Aqui a gente está falando em pessoas, mas assim, quando se fala população em termos estatísticos, não entenda necessariamente como gente, como indivíduo, como ser humano. Tá? Você pode fazer um estudo, sei lá, de uma população animal, você pode fazer um estudo aí de uma população, sei lá, de bactérias ou qualquer coisa que se assemelhe. Você pode fazer estudos ambientais, muito em voga hoje, né? Muito comuns e muito importante, né? Fazer análise, aí a gente sabe que hoje, nesse momento, aí tem pessoas fazendo pesquisas muito sérias e importantes acerca do meio ambiente, da preservação e da conservação do meio ambiente, que caminham junto aí, como vocês bem sabem, a gente insiste muito isso aí, né, com o desenvolvimento tecnológico desse país. Tá? Então, as coisas, elas não são, em matemática, não seriam conjuntos disjuntos, né? Não seriam conjuntos separados, muito pelo contrário, elas têm que caminhar junto. Então, esses estudos estatísticos aí são muito importantes. Estudos ambientais hoje, né, estatístico/ambientais, muito importantes. A preservação do meio ambiente, preservação das espécies, seja da flora, seja da fauna, elas têm um valor muito grande, né? Não só internamente, não é? Mas internacionalmente, fora do país aqui também, não é? Tudo bem? Então, é essa a ideia. Então, já descobrimos aí o tamanho da população, o N, a amostra aí. Na sequência, temos aí o desvio padrão. Esse a gente conversou bastante sobre ele em aulas anteriores, né? O desvio padrão é uma medida de dispersão, lembra disso aí? E nesse caso aí, o que ela vai indicar? Ela vai indicar um percentual que indica a variação esperada entre as respostas da pesquisa, ok? Então, quando a gente tem o desvio padrão, né? A gente analisa basicamente, até falei isso ontem, né? Graficamente, você tem uma representação aqui, dos valores médios, né? Uma representação gráfica, né? Então, esse valor aqui, em condições normais, normalmente ele vai ser o valor médio. Então, acontece, o desvio padrão, ele analisa o quanto, né, os dados obtidos, eles se aproximam de quê? Eles se aproximam dessa média obtida aí, né? Até engraçado, o pessoal brincava, né, que parece um pouquinho, né? Parece o chapeuzinho lá do Pequeno Príncipe, lá no começo do livro, mas não é o gráfico de um desvio padrão, tá ok? Então aí a gente já tem 3 situações aí que demonstram, né, fazendo o recorte aí do nosso modelo algébrico, tá? Temos esse N minúsculo aí, tá ok? Que identifica aí o tamanho ideal, tá? Ideal não é certo, tá ok? Então veja que em matemática a gente não fala, em estatística a gente não fala muito de certezas, né? A gente não crava 100%, não dá, tá? Então a gente fala aí do tamanho ideal, beleza? Tá? Que é o N minúsculo aí. É bom saber, né, diferenciar um do outro, né? Não ser aquela pergunta recorrente, né? O professor acaba de falar um negócio, ele fala, ô professor, mas o que é isso? Tem que prestar atenção, beleza? Temos o N maiúsculo aí, que indica o que? A quantidade de elementos da população, rapidamente, e temos o P, indicando aí o desvio padrão, medida de dispersão muito importante aí em estatística junto com a variância, beleza? Na sequência temos a margem de erro, e essa a gente já falou, hein? Que legal. E o que ela indica? A porcentagem, né, de quão próximos estão os resultados obtidos da amostra em relação ao possível valor real da população. Se eu fizesse esse estudo, né, em toda a população, eu obteria o quê? Eu obteria uma resposta, ok? A margem de erro, ela identifica o quão próximo esta amostra estaria ou estará, né, em relação ao estudo da população de forma integral. Ou seja, perceba que é uma variável muito importante e a gente sempre busca uma margem de erro muito pequena, né, que varie muito pouco, 1%, 2%, 3%, né, assim,
ok? E aí, lógico, né, dependendo do tamanho da amostra, dependendo da população, 3% é muita coisa. Lógico, quando você diminui a amostra, você reduz, né, mas não ao seu bel prazer, né, em cima do quê? Em cima dos cálculos, você tem essa referência da margem de erro. E aí ela caminha junto com quem? Com o nível de confiança. Ah, é verdade, né? O que é esse nível de confiança? É a porcentagem, isso, que vai indicar o nível de certeza, vamos fechar lá, que a pesquisa realmente representa as características da população, considerando a margem de erro escolhida. Tá? Pedi para o nosso diretor fechar lá e a gente vai voltar um pouquinho nesse conceito, né? Então a gente tem a margem de erro e o nível de confianças que estão amarrados aí um ao outro. Então temos no nível de confiança a porcentagem que indica o nível de certeza que a pesquisa realmente representa as características da população, considerando a margem de erro escolhida. Tá? Nível de confiança muito importante. Aí, repito, né, caminho junto aí com a margem de erro que foi determinada. Temos o valor padronizado que está associado a quê? A esse nível de confiança, que é constante definida com base no nível de confiança escolhido. A gente apresentou aí para vocês, mostra mais uma vez, ou seja, nível de confiança de 85%, temos aí um coeficiente, temos um valor padronizado aí de 1,44. 90% ele aumenta, né? E aí vai aumentando proporcionalmente, 1,65%. Um nível de confiança de 95%. Perceba que o decimal ele aumenta pouco, mas a porcentagem é bastante significativa, né? De 85% para 95%, temos aí 10%. É muita coisa. Parece que não, né? E aí na forma decimal parece que é pouquinho também, né? Mas a conversão desses valores aí, ela não é tão pequena não. São pequenos numericamente, né? Para você olhar, parecem números pequenos, né? Mas quando você faz a conversão, eles são muito significativos. Existe uma margem de erro, um nível de confiança aí, para se obter um nível de confiança de 99%, há que se substituir aí, né, o valor, a constante, por 2,58, né, rompendo a casa dos 1 inteiro, né, chegando aí nos 2 inteiros, uma margem de nível de confiança aí na casa de 99,5%, 2,8%, e a margem de segurança, né, o nível de confiança aí de 99,9%, estaremos aí nos 3,29%. Eu reitero, né, que você não vai ter aí constante para um nível de confiança de 100%. Não tem como. Então isso aí não vai existir. Nem que seja numa pesquisa censitária, nem numa pesquisa amostral, considerando aí a população, considerando o recorte da amostra que foi feito. Ok? Então é essa a ideia. Vamos lá, há um exemplinho aí para vocês. A gente vai demonstrar. Calcule o tamanho ideal da amostra para uma pesquisa sobre a separação de lixo para reciclagem feita por famílias de uma região urbana que possui 10 mil moradores, tá? Estabelecendo um nível de confiança de 95%, desvio padrão aí de 10%, e uma margem tolerável aí de erro de 5%, ok? Então a estrutura está montada aí. O tamanho ideal para a amostra, tá? É o N, tá? A gente não tem esse valor, mas temos o tamanho da população, 10 mil pessoas, tá, ok? Temos um nível de confiança de 95%, valor padronizado para 95% é 1,96, aquele mesmo lá que está na tabelinha, ele mesmo. Desvio padrão de 10%, há que se fazer a conversão para decimal, temos aí o 0,1 ou 1/10. Perceba que esses valores é que serão substituídos lá na expressão algébrica. Temos uma margem de erro aí de 5%, ok? Alta, né? E aí a gente fazendo 5 dividido por 100, 0,055 centésimos, tá ok? Olha lá o que a gente vai fazer então, fazer as substituições. Tem a fórmula, professor, nossa, muita coisa, sim, mas na realidade você pode ter o apoio aí da calculadora sem muitos problemas, né? Ninguém vai ficar
fazendo isso aí, dessa fórmula, tal. Você pode fazer, não tem problema, mas demanda muito tempo. Perceba que aí foram dados os valores e aí a gente vai fazer as substituições necessárias, tudo bem? Feito isso, olha lá o que aconteceu, tá? A gente substitui, tá, o nível de confiança aqui, ó, tá vendo, ó, 1,96, substituímos aqui e perceba que ele está elevado ao quadrado. Então, eu recomendo que calcule essa potência primeiro, faça esses cálculos separados aí, sem muitos problemas, tá? O P, que é o desvio padrão, já converter. É importante, né? O desvio padrão é de 10%, né, professor? Aí eu vou e taco 10 aqui, ó, tá errado, não pode. Tá? Então, porque quando eu falo 10%, eu estou dizendo, pegue o 10 e divida por quanto? E divida por 100. Então, dos mantras, né, quando você está trabalhando aí o cálculo de porcentagem, é fazer essa conversão da porcentagem para os números decimais, tá ok? Aí, feitas as substituições, tá ok? A gente percebe que no caso aí, ó, esse é muito importante também, nunca confunda isso aqui, ó, 5%, de novo a história, né, da conversão, é 0,05, e 50% é quanto? É 0,5. Parecem, né, que são iguais, parecem, mas parecer em matemática está longe de ser. Então, você tem que ter muito cuidado com essas conversões e jamais faça um cálculo desse assim instintivamente, tá? Faça com calma, faça com paciência, substitua os valores e faça aquele processinho que a gente fez antes também, né? Descreva cada uma das variáveis já na forma que você vai substituir aí, tá ok? Parece uma sopa de númerozinhos, mas isso é em regras, naturalmente, que você faz, tá? E é isso aí, tá? Vamos elevar esses valores, elevando esses valores. Perceba que aqui, ó, o que a gente fez? Elevou primeiro ao quadrado, tá ok? E fez a subtração, ou seja, estou resolvendo potências e estou resolvendo o quê? O que está dentro dos parênteses, ok? Não se apresse, siga essa regrinha também, ok? Resolva primeiro as potências ou os parênteses, né? Lá no sétimo ano, né? Sexto, sétimo ano, a gente aprende na expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está dentro do parêntese. Pode resolver, não tem muito problema, mas não deixe de resolver a potência depois também, absolutamente nessa ordem. E aí a gente encontra esses valores, cuidado com esse aqui, ó, não é? Nunca, em hipótese nenhuma, faça esses cálculos de potências, principalmente essas potências decimais de cabeça. Nunca mesmo. Tá? As potências de números inteiros. Bom, essas você pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, decimal é perigoso, tá, ok? Então, você vai se confundir aí com esse montinho de zero. Então, tomando essas precauções, tomando esses cuidados, tá? A gente avança aí, percebo que são todas muito parecidas. E aí eu vou destacar, ó, essas duas divisões aqui, ó, tá vendo? E aqui o que você vai fazer? Você tem 1 mais a fração. Primeiro você vai dividir, tá, ok? E depois você vai somar esses valores. Aí o que a gente apresenta para você, tá vendo? Parece um monte de coisa, mas na realidade o que você vai fazendo? Vai substituindo esses valores e vai encontrando. Olha o que a gente falou aqui para você, ó. Fizemos o resultado dessa divisão aqui e fizemos o resultado desta, primeiro antes de somar. Adivinha qual vai ser o próximo passo? A gente vai somar isso aqui e o último passo vamos aí dividir. Olha lá, somou, tá vendo? Olha lá, ele aqui, ó, somou, feito esse valor, olha o que a gente encontrou. Que N, ou seja, o tamanho da população aí é 138,28 dividido aí por 1,0138. Um monte de números aí difíceis de interpretar. Pô, professor, que números são esses? Faça a divisão. Opa! Fez a divisão e encontramos aí 136,3977. Mas o que é isso? Lembra que era uma amostra de uma população? A gente vai arredondar para cima, né? 137. Então, nessas condições, ok? Nessas condições, para essa população de 10 mil pessoas aí, ok? Um nível de confiança de 95%, ok? Um desvio padrão de 10%, uma margem de erro aí de 5%, a gente vai fazer uma amostra, vai colher uma amostra, vai fazer um recorte aí de uma população de 137 pessoas, ok? Então, essa é a ideia. Deu para entender? Beleza, então. Eu espero que sim, ok?
pouco cansativa, um pouco numérica, enfim, mas é isso mesmo. Nosso diretor vai colocar para vocês o QR Code, para vocês fazerem a análise da nossa aula, né, o que deu errado, o que deu certo, o que a gente pode melhorar aí para oferecer para vocês, tá ok? Obrigado pela participação, agradeço também a Bianca e o Felipe que estiveram aí nas libras com a gente. Valeu, ver se eu acerto. Não, sempre erro. Vamos lá. Ok? Valeu, obrigado a toda a equipe de produção, sempre aí com a gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!